Muito boa noite para você que acompanha o programa Ronda da Notícia, diariamente exibido na Rádio Sara Brasil FM, às 5 horas da manhã. Você que acessa o site www.rondadanoticia.com.br e você que acompanha diariamente o canal do Ronda da Notícia lá no YouTube. É um prazer estar falando com você aqui. Hoje nós vamos conversar a respeito de tudo que está acontecendo na política. Mas vamos diretamente a dois assuntos. Vamos falar sobre a situação do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que enfrenta aí um problema seríssimo com o afastamento do governador Wilson Witzel, e vamos falar também do caso da deputada federal Flor de Lis, ela que é acusada de assassinar o marido, o pastor Anderson do Carmo. Vamos falar sobre esses dois assuntos com o nosso Gerson Martins, ele que é cientista político e encarregado da área política do site rondadanoticia.com.br. Muito boa noite, Gerson Martins. Boa noite. Muito obrigado pelo convite para participar aqui com vocês. Estou sempre à disposição, quando quiser, estaremos sempre aqui. Olha só, eu queria... Primeiro assunto, vamos tratar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado lindo, um estado com uma vocação turística maravilhosa, um estado que, inclusive, tem um certificado internacional, né, da área turística. Vamos falar a respeito deste momento político do Rio de Janeiro. O porquê que o STJ determinou o afastamento de 180 dias do governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Wilson Witzel. Bom, em primeiro lugar, você tem que verificar qual é a história do governador. Da onde ele veio? Ele era um juiz. Qual foi a gestão dele? O que ele já fez para um estado? Aonde ele geriu alguma coisa? Ele era uma pessoa praticamente, vamos abrir aspas, iniciante dentro do processo político. Ele veio dentro de um arcabouço de um partido que tinha como carro-chefe o presidente da República eleito, e ele pegou carona dentro disso. Muitas pessoas não sabiam nem quem era o Wilson Witzel, muito menos sabiam falar o nome Witzel. Então, me lembro que vi algumas postagens de algumas pessoas. Quem é esse Wilson Witzel? Então, ele é uma pessoa que vinha sem nenhum tipo de bagagem, politicamente. E nós sabemos que dentro da política você tem que ser raposa. Se não for... Entendi. Então, quer dizer que ele é um daqueles que vem pegando carona naquela fala: eu sou o salvador da pátria, eu nunca fui político, eu sou isso, eu sou aquilo, e na realidade, quando senta na cadeira, se torna igualzinho a todos aqueles que sentaram na cadeira. Não estou fazendo nenhum juízo de valores em relação sobre a acusação que é imputada ao governador do estado do Rio de Janeiro, que é uma acusação séria. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal o acusa de participar de um esquema de corrupção montado na saúde, né, na área de saúde do estado do Rio de Janeiro. Não estou fazendo nenhuma afirmação em relação a isso, porque o processo está se iniciando e cabe a ele responder na justiça e temos que aguardar o trânsito julgado desse processo. Mas estou falando em fazer igualzinho aos outros quando senta na cadeira em relação a alianças. Por que será que o governador, sabendo de todo o histórico do Rio de Janeiro, fez alianças com políticos que já vinham, vamos dizer assim, já vinham de gestões anteriores sendo acusados de participarem de esquema de corrupção? O que acontece? Ele não tem maioria na Câmara. E por não ter maioria na Câmara, ele tem que fazer aliança. E nem sempre essas alianças vão trazer benefício para o governador que estava em exercício naquele momento, que no caso era o Witzel. Então, essas alianças é para uma tentativa de governar. O que acontece? Ele botou um secretário de saúde, o qual ele hoje diz que já tinha afirmado várias vezes que ele não fizesse nenhum tipo de esquema.
Então, se ele falou isso, é porque é de se entender que ele poderia já saber que a pessoa não era uma pessoa de tão boa índole. Isso é mais do que visto quando a polícia encontra alguns milhões na casa dele, na casa de outras pessoas que estavam junto com ele. Então, o que acontece? Essas alianças políticas, elas são teoricamente normais. Por quê? Porque você precisa de ter maioria para governar. Se você não tem maioria na Câmara, você não governa. A Câmara dos Deputados Estaduais do Rio de Janeiro, ele não tem maioria. Então, por não ter maioria, fez aliança errada. Olha só, nesse momento o governador do Rio ele se encontra afastado pelo STJ por 180 dias. A defesa dele fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal. Cabe ao presidente, ao ministro Dias Toffoli, decidir. O ministro Dias Toffoli encaminhou questionamentos para o próprio STJ e, na sequência, para a Procuradoria-Geral da República. E a conversa aqui em Brasília é de que o ministro Dias Toffoli empurrou com a barriga. Por quê? Porque ele ganha tempo fazendo essas perguntas para que o colegiado do STJ, que vai ter que se reunir, porque o governador ele foi afastado por uma decisão monocrática, agora a turma vai decidir se mantém o afastamento do governador ou não. E, paralelo a isso, o próprio STF também, o Alexandre de Moraes, deu carta branca aí à ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para dar andamento ao pedido de impeachment do governador Wilson Witzel. Olha, disse que o pessoal não sabe falar, nem eu estou sabendo falar aí, o Witzel, né? Agora eu lhe pergunto, com esses dois casos em andamento, o governador brigando para retomar o seu lugar, para sentar de novo na cadeira. Como chega esse governador para governar o estado do Rio de Janeiro? Chega muito enfraquecido politicamente? Você está falando de quem? Do Witzel ou do Cláudio? Estou falando do Witzel, que quer retornar, enfrenta um processo de impeachment. A volta dele, como é que ele volta? Enfraquecido? Totalmente. Isso. Desacreditado? Completamente. Por quê? Porque também foi feita uma campanha de não defamação, não é isso que se fala. É uma campanha onde foi mostrado todos os processos. Ele se defende com unhas e dentes, que é o direito de todo mundo fazer essa defesa. Mas ele está indo até o STJ, pedindo o retorno dele. Como você falou, o Toffoli não quis dar uma sentença monocrática, e sim abrir para o colegiado, que eu acho que é o mais importante, é o colegiado, porque nem sempre uma só fala ou uma só canetada pode decidir a vida de alguém, politicamente de alguém. Então, cabe em tudo a dúvida. Por isso, é judiciário. Então, vamos aguardar. Vai lá, tem o direito de fazer isso. Você vai ter que aguardar. Você tem 3 juízes, 3 ministros que já se declararam impedidos de fazer qualquer tipo de análise sobre o caso Witzel. Você tem 3 lá no Rio. Então, já foram substituídos. Os 3 que já se julgaram ou se entenderam como impedido de fazer esse julgamento. Então, o Witzel, para voltar, ele tinha que provar que não fez absolutamente nada, porque, infelizmente, vai caber a ele provar que é inocente. Verdade. Então vamos aguardar a justiça se posicionar a respeito do caso do Wilson Witzel. O certo é que ele volta para a cadeira se voltar muito enfraquecido, que é ruim para um governador governar enfraquecido, porque aí ele fica na mão dos parlamentares locais, ficam na mão dos deputados estaduais do Rio de Janeiro, e a gente já conhece um pouco da história dos parlamentares do Rio de Janeiro, os deputados estaduais, tanto que tem 5 lá que estão na marca do pênalti também, prontinho, daqui a pouquinho podem ser caçados, eles que foram presos recentemente na operação Furna da Onça, não é isso? Inclusive, tomaram posse estando preso, né? Verdade. Complicado. Uma das maiores complicações que existe é a Câmara do Rio também. A Câmara dos Deputados estaduais do Rio de Janeiro... Assembleia, ALERJ, Assembleia Legislativa. Sim. Lá na ALERJ,
ali é uma vida complicada, porque o presidente da Câmara estava fora do contexto, né? Porque estava com a justiça atrás dele. Então, é muito difícil. A vida do Witzel, se ele retornar, vai ser o tempo inteiro tendo que barganhar com a Câmara ou com a Alerj. No caso, o que vai acontecer? Se não barganhar, vai ter outro pedido de impeachment. É lamentável essa situação do estado do Rio de Janeiro. E lá do Rio de Janeiro, vamos transportar uma parlamentar do Rio de Janeiro aqui para Brasília, onde os problemas também permanecem. Vamos falar do caso da deputada federal Flor de Lis, ela que é acusada de assassinato. Ela é acusada de matar, de participar do assassinato do pastor Anderson lá no Rio de Janeiro. A deputada Flor de Lis, ela está por um fio para ter o seu mandato cassado e ser presa. Não é isso, Gerson Martins? Sim, essa aí essa ainda é mais complicada, porque ela pede ajuda e ela sabe que não vai ter. Porque todos nós sabemos que quando pega fogo no parquinho, todo mundo corre. Então, ela já foi tida por um ou por outro, ela já escutou frase, enganou a todos nós, o que a senhora quer, e agora com esse encaminhamento do pedido de cassação dela, né, para o processo aonde vai para a Câmara, da Câmara vai para a Comissão de Ética, e a Comissão de Ética vai apurar se aconteceu quebra de decoro. Agora, aconteceu quebra de decoro, nós não podemos falar se sim ou se não. Quem vai falar isso é a Comissão de Ética. Porque você não pode fazer nenhum tipo de juízo de valor até sair o resultado. Porque nós já vimos várias vezes acontecer de não sair a cassação. Então, a história dessa senhora é muito complicada, porque ela é uma senhora que prega o tempo inteiro uma postura de mãe, a senhora de família, e, na realidade, é tido pela polícia que ela arquitetou um plano para matar o seu marido. Diga-se de passagem, mais de 20 anos mais novo do que ela, no sentido de que ele foi genro dela, namorou a filha dela e depois casou com ela. É complicado aí, complicado. A Polícia Civil e o Ministério Público, inclusive, disse que era uma quadrilha organizada a situação que envolve a deputada Flor de Lis. Agora, eu queria entender um pouquinho a cabeça dos parlamentares. Os parlamentares, eles aqui em Brasília, dizendo o tempo todo que não dá para que a gente possa conviver na Câmara dos Deputados com uma parlamentar acusada de assassinato. Mas como é que eles conseguem também conviver com alguns parlamentares acusados de corrupção, hein, Gerson Martins? Bom, na realidade, quando na época que eu dava aula de ciência política, eu costumava fazer uma analogia à quantidade de deputados que tinham acusados de estupro dentro da Câmara. Dentro da Câmara. Óbvio, acusado. Acusado não é julgado, não é condenado. Então, eles eram acusados de um crime bárbaro igual a esse. Agora, a corrupção, me parece que virou uma coisa muito comum. Isso é que é o perigo. Conviver e transformar qualquer coisa em comum. Porque se você entende como comum, acaba não dando nenhum tipo de valor ao que está acontecendo de errado. Porque virou comum. Ela é porque a mídia tomou a frente. E tem muita mídia em cima dessa senhora falando do ocorrido, do que o Ministério Público soltou, dizendo dessa conspiração familiar. Infelizmente, a palavra é conspiração familiar, porque filhos, neta e ela. É uma senhora que parece que é bem ardilosa, porque ela sempre procurou o poder. Ela precisava ter o poder
para manipular a forma que ela queria. Como acontece? Ela se candidata, ela ganha, então ela estava achando que estava no poder. Realmente, ela estava em Brasília, dentro da Câmara dos Deputados, fazendo parte das pessoas, junto com as pessoas que formulam as leis do país. Então, ela estava se sentindo no poder. E hoje a gente entende que ela não saiu, não foi presa diretamente só por causa do mandato parlamentar, pela imunidade que ela tem. Porque se não tivesse acontecido desta forma, se ela não tivesse essa imunidade, ela teria sido presa no dia que os filhos e a neta dela foi. Verdade, verdade. Então tá aí, são dois casos emblemáticos aí que o Brasil está vivendo, o país está vivendo, cabe aí a justiça dar a resposta para a sociedade, mas nós estamos aqui atentos, nós estamos acompanhando aí com lupa o desenrolar aí do Wilson Witzel e da deputada federal Flor de Lis. Então, muito obrigado aí, Gerson Martins, pela sua participação, você que é o nosso responsável pela área política do nosso site. Um abraço para você e até a próxima, hein? Muito obrigado pelo convite, um abraço para você também e até a próxima. Valeu, uma boa noite para você que acompanha o Ronda da Notícia. Amanhã eu tenho encontro com você, hein? Às 5 horas da manhã. Olha que tem gente dormindo até tarde, aí começando a ouvir o programa às 5h30, hein? Não faça isso comigo, não. Um abraço, valeu, obrigado.